Meus amigos, vamos encarar um exercício sobre o gás carbônico. O exemplo número 2 é o seguinte: a queimada da floresta para preparar o pasto para o gado lançou na atmosfera 88 toneladas de gás carbônico. O Brasil é um poluidor do meio ambiente, não pela quantidade de CO2 produzido pelos veículos, mas é um tremendo poluidor do meio ambiente devido às queimadas criminosas que eliminam a floresta amazônica. E, no caso, para preparar o chão, para preparar a fazenda para reproduzir animais de corte, carne vermelha. Bem, então, essa fazenda, na preparação do pasto para o gado, lançou 88 toneladas de gás carbônico na atmosfera. Quantas moléculas fizeram isso? Sabemos, lá na aula anterior sobre efeito estufa, que o gás carbônico e o gás metano são aqueles gases que estacionam numa superfície, numa área distante da Terra, que rebatem o calor que devia ir para o exterior. O calor produzido na Terra volta para a Terra e contribui com o efeito estufa de aquecimento global. Sabemos as alterações climáticas em função disso. Bom, o carbono tem uma massa atômica de 12 unidades e o oxigênio de 16. Vamos então fazer esse problema juntos. Vamos começar pelo que nós temos e pelo que nós queremos. O que nós temos de concreto para trabalharmos nesse problema? Nós temos de concreto 88 toneladas de CO2. Esta é a quantidade concreta, 88 T de toneladas de gás carbônico, dióxido de carbono. E qual é o valor desejado que nós temos que extrair daquele valor dado? A quantidade de moléculas, X moléculas de CO2. Muito bem. Então, nós, nessa questão, temos que transformar toneladas em moléculas. Para isso, nós vemos que se a massa atômica do carbono e a massa atômica do oxigênio são dados, obviamente, o primeiro cálculo será a massa molecular. A massa molecular do CO2, que corresponde a um C e corresponde a 2 Os, corresponde ao peso do átomo de carbono, que são 12 unidades. Aliás, a massa atômica, ela é o resultado da média ponderada dos números de massa dos seus isótopos. Lembrando rapidamente, o carbono tem número atômico 6. Existe o isótopo 12, o isótopo 13 e o isótopo 14. Fazendo a média de 12, 13 e 14, se fosse média aritmética, daria 13. Mas como eu tenho que levar em consideração o percentual de cada isótopo, a média 12, 13 e 14 dá 12,01. E arredondamos para 12. 12 é a massa atômica do carbono. E o oxigênio, da mesma forma, a massa atômica do oxigênio será 16. Então, são 2 vezes 16. Esta soma vai me dar a bagatela de 44 unidades. Muito bem. Então, a massa molecular será 44 unidades. Vamos então nos reportar a esse desenho. Como gás carbônico é uma molécula, nós então colocaríamos um balão
nesse lado da balança. E colocaríamos molécula de CO2. Quando o ponteiro acusar a massa da molécula em gramas, 44 gramas, quando o ponteiro acusar 44 gramas, quantas moléculas eu teria aqui? O número de Avogadro de moléculas. Então, a primeira identidade que você e eu devemos levar em consideração é que 1 mol de CO2 equivale a 44 gramas, que equivale a 610 na 23 moléculas. Muito bem. São as identidades. A massa da molécula deu 44 unidades. A massa da molécula em gramas muda de nome. A massa da molécula em gramas, não mais em unidades. A massa da molécula em gramas corresponde àquele monte de moléculas que a gente chama de mol. Temos aí, então, uma identidade formada de 3 partes. Uma outra situação. Vejo que nós temos o mol em gramas e a unidade do exercício é em toneladas. Então, nós temos que voltar e lembrar que tonelada, quilograma, grama, miligrama e micrograma andam de 1000 em 1000. Aonde, então, eu posso dizer que uma tonelada serão 1000 quilos e serão 1000 gramas. Então, a identidade do momento é afirmar de que uma tonelada corresponde a 10 na sexta gramas. Temos, então, esta identidade com a qual vamos fazer fatores unitários. E temos essas identidades que vamos fazer os fatores unitários. Bom, antes de escrever os fatores unitários, vamos ao raciocínio. Como é que de toneladas eu chego em molécula? Primeiramente, cortando unidades indesejadas. Tonelada não está na minha resposta. Então, tonelada cai fora. E como é que tonelada cai fora? Colocando um fator unitário que tenha tonelada no denominador. O fator unitário que tem a tonelada do denominador é justamente 1 tonelada, 10 na sexta gramas. 1 tonelada embaixo, para poder cortar com a tonelada que está lá em cima, e 10 na sexta grama em cima. Este quociente é igual a 1. Então, isso aqui é um fator 1. Se eu multiplicar as 88 toneladas por esse fator unitário, 10 na sexta grama para 1 tonelada, eu estou, na verdade, multiplicando por 1. Porque este quociente é 1, já que o numerador é igual ao denominador. Multiplicar por 1 não altera a grandeza. O que altera é a unidade da grandeza, que agora passou a ser gramas. Uma vez que eu cheguei em gramas, eu vou utilizar então outro fator unitário. Qual será o fator unitário? O fator unitário que me ajude a cancelar a grandeza gramas. Para cancelar a grandeza gramas, eu vou usar esta identidade. Eu vou então colocar o 44 gramas no denominador, o 44 gramas no denominador, para poder justamente cancelar a unidade indesejada grama. Se eu coloco 44 gramas de carbono naturalmente, de CO2, 44 gramas de CO2, eu vou colocar no numerador quem? Eu posso colocar no numerador 1 mol, ou posso colocar no numerador essa quantidade de moléculas, que é muito mais prático. Eu posso de grama passar para mol e de mol passar para molécula. Ou posso passar direto, 44 gramas corresponde a 6, 10 na 23 moléculas. Muito bem,
então estou colocando qual fator unitário para utilizar. O fator unitário 44 gramas me parece que está claro, porque o que eu quero cancelar é grama. O numerador, vou direto para o assunto. O assunto não é chegar em molécula? Pronto. Então vou colocar aqui, este foi o raciocínio que eu usei. Este é o fator 1, número 2. Se eu multiplicar a grandeza que sobrou da primeira multiplicação por 1, multiplicar por outro fator unitário, a grandeza continua a mesma, em unidade novamente diferente, que no caso serão moléculas. Desculpa. Bom, então acabou. O nosso problema acabou. Quando você chega na unidade desejada, a questão acabou. A resposta será esse produto. E esse produto vai me dar quanto? Tonelada eliminou, grama eliminou, molécula permaneceu. Então, quanto que isso me dá? Um pequeno cálculozinho de simplificação. O que me sobrou? 88. Sobrou o quê? 10 na sexta. Sobrou o quê? 6, 10 na 23. Esses são os números do numerador. E no denominador, sobrou 44. Pronto. Não tenho que fazer multiplicação dos extremos, multiplicação dos meios, multiplicar onde eu não sou bom, faço erros de vírgula, dividir então sou uma negação. Aqui não tem que fazer nada disso. Agora, bom senso. O bom senso nos leva aqui, o 88 por 44 dá 2. Muito bem, e aqui tu tens 2 vezes 6 dá 12. Claro, então tu tens aqui 12 vezes 10 a quanto? A 10 na 29. Numa linguagem científica melhorada, eu vou dizer 1,2, 10 na... Dividiu, multiplicou. 10 na 30 moléculas de gás carbônico. Então, aquela queimada criminosa, porque além de devastar a floresta, está causando um fenômeno de alteração climática na Terra inteira. O Brasil assumiu o compromisso de queimada zero. Certo? Pronto. Olha aí, ó. Química fácil. Química explica. Tote ao seu dispor.